Vamos conversar agora sobre proteção e coordenação. Nós já chegamos no nível de dimensionamento dos nossos condutores, mas agora nós temos que proteger os nossos equipamentos e proteger o nosso condutor de uma sobrecarga, de uma sobrecorrente, tá? Mas primeiro a gente tem que falar sobre um conceito chamado integral de Joule, né? A integral de Joule ela foi definida, né, como como a integral do quadrado da corrente quando ocorreu a corrente de curto-circuito. Para entender por que chegou a essa definição, é que o cálculo da capacidade de condução para verificar a corrente de curto-circuito se avaliava apenas a corrente simétrica, né? Então foi introduzido esse conceito porque após um certo tempo a gente tem que agora considerar o tempo nas nossas equações, o tempo nos nossos efeitos, para que de fato a gente entendesse se o dispositivo suportaria ou não essa corrente de curto-circuito. Então esse I2T ele vai representar todos os esforços térmicos e magnéticos que vão estar de fato impostos ao componente enquanto a gente está tendo essa corrente de curto-circuito. A unidade da integral de Joule é ampere ao quadrado pelo tempo, né, por S segundo. E quando a gente está falando da integral, se você considerar uma corrente de curto-circuito qualquer, ou então se ela tiver uma simetria curta, ou se for muito assimétrico, mas não tem uma duração muito longa, você consegue reduzir essa equação, nessa integral, por simplesmente ir ao quadrado t, onde I seria a corrente de curto-circuito. Então todos os componentes eles são ensaiados para que a gente tenha esse valor, que através dos ensaios de curto-circuito, cada componente vai ter o que a gente diz que é a nossa integral de Joule. Mas para entender melhor, vamos conhecer a integral de Joule de cada componente nas nossas instalações. Primeiro vamos falar do nosso condutor. Essa é a curva típica da integral de Joule de um condutor. Aqui está I ao quadrado t e aqui está o nível de corrente. Então, nesse valor IZ, que seria a máxima capacidade de condução do condutor, que nós encontramos pela tabela 5410, ela representa o local, né, o ponto da corrente máxima que o meu condutor suporta sem danificar o meu isolamento, né? A partir dessa corrente, né, maior do que essa corrente, a gente tem um tempo em que o meu condutor ele vai suportar até que o calor dele vai passar para o meu isolante e aí vai começar a derreter o meu isolante e vou perder a capacidade de isolamento dele, né? No caso da integral de Joule do condutor, ela para nesse ponto que a gente chama de limite adiabático, que é a capacidade, vamos dizer assim, a integral de Joule máxima que ele pode ter. Então, a partir desse instante, ele não consegue mais reter o calor que está dentro dele, ele já vai passar diretamente para o meu isolante. Antes disso, você tem um tempo, né, de suportabilidade, um tempo de vida útil do meu componente, se a minha corrente de curto-circuito for extinguida em um determinado intervalo de tempo. Então, como eu já falei, esse seria a capacidade de condução de corrente, que é o tempo que ele vai atingir até a temperatura limite dele. E nessas condições ele tem uma duração média de 20 anos de vida. Só que a partir desse ponto, que a gente conhece como o limite adiabático, né, que não tem troca de calor, ele vai ter o limite da integral de Joule até ele não conseguir mais ele não consegue mais reter o calor e esse calor já é trocado com o ambiente externo, né, com o isolante, e você começa a ter um dano no meu isolamento. Como é que a gente acha essa integral de Joule do condutor? A gente tem uma equação, os ensaios mostram que a gente pode representar essa minha integral de Joule máxima que o meu condutor pode suportar através da expressão
K2S2, onde esse K ele é apresentado pela norma. Lembra da temperatura máxima em curto-circuito que o condutor pode suportar, né? Aquela tabelinha, né? Menor que 300 mm², maior que 300 mm². Então, eu tenho já o fator K, se ele for de cobre, vai ser 115, no caso de PVC, 103 se ele for maior que 300 mm², se for EPR vai ser 143. E aí, por esse fator K, você consegue descobrir, né, qual é a integral de Joule máxima que o meu condutor pode suportar. A gente pode exemplificar esse cálculo da seguinte forma. Imagine que você está agora com um condutor isolado de 70 mm². A isolação dele é em PVC e você está com uma corrente de curto-circuito de 6,5 kA. Qual é a integral de Joule desse meu condutor? A integral de Joule vai ser a minha corrente de curto-circuito ao quadrado vezes o tempo. E eu quero saber qual o tempo máximo que ele vai suportar essa minha corrente de curto-circuito. Então, se eu já tenho o meu I2T, basta eu ajustar um pouquinho a minha equação. Eu vou ter K, que depende do meu condutor, S, que é a seção transversal dele, e a corrente I é a minha corrente de curto-circuito. Quando eu faço esse resultado dessa minha continha, me dá 1,53 segundos. Ou seja, esse meu condutor de 70 mm², numa corrente de curto-circuito de 6,5 kA, ele vai suportar até 1,53 segundos. Passou de 1,53, ele começa a trocar calor com o meu isolante e o meu isolante começa a derreter, tá? Então isso aqui seria o tempo máximo que ele suporta nessa corrente de curto-circuito. Mas a gente já viu esse número em algum lugar. Onde é que foi que a gente viu esse número? Quando a gente baixa o catálogo do fabricante, a gente apresentou logo no capítulo 2, nós falamos sobre a capacidade de curto-circuito do meu condutor. E eu tenho o tempo que ele vai suportar de acordo com o meu S, né, a seção transversal do meu condutor. Essas tabelinhas, né, esses gráficos, são baseados exatamente nessa equação. Então, eu estou calculando ou eu estou indo no meu gráfico e descobrindo qual seria a seção do condutor e quanto tempo máximo ele vai suportar naquele nível de curto-circuito. Um outro ponto de vista de se observar essa conta. Eu tenho agora um CCM, né? E a alimentação dele, do CCM, é um condutor com isolamento em PVC, seção 95. A corrente de curto-circuito que está passando naquele defeito vai ser de 18,3 kA. E agora eu estou olhando o meu tempo de atuação, como a gente estava dimensionando o nosso condutor, né? Então essa corrente ele vai ter a proteção dele vai atuar em 0,3 segundos. Pergunto, será que a isolação desse condutor suporta essa corrente de curto-circuito durante 0,3 segundos? Então a gente entra agora no critério de avaliar a minha integral de Joule. Essa é a integral de Joule, é o máximo que o meu condutor suporta. E essa corrente de curto-circuito vai produzir uma energia, uma integral de Joule, em 0,3 segundos. Se esse valor da integral de Joule de 0,3 segundos for menor do que a integral de Joule do meu condutor, KS2S2, então meu condutor vai suportar esse 0,3 segundos, esse nível de curto-circuito. Então vamos lá. Qual seria a integral Joule máxima que o meu condutor deixa passar? Permite. K vezes S2, se a gente achar o K de 0,95, não, o K de PVC está aqui, né? Esse valor aqui da equação. O K de PVC, de menor vai ser 115. Então, se você fizer esse mesmo cálculo aqui de KS2, você vai descobrir que a minha integral de Joule máxima, né, que é o KS2, do meu condutor de 95 mm², é de 119.355 vezes a terceira ampere ao quadrado segundo. No defeito, o meu dispositivo de proteção vai desarmar em 0,3 segundos. Em 0,3 segundos, esta corrente de curto-circuito me dá uma integral de Joule de 100.467 vezes a terceira ampere ao quadrado por segundo. 100.000 é menor do que 119.000. Portanto, nessa condição de defeito, neste tempo, esse meu condutor suporta esta falha, suporta os transitórios dessa falha.
Então eu posso tranquilamente colocar o meu condutor nessa administração, desde que nesse defeito, ele seja extinto em 0,3 segundos. Então a integral de Joule do defeito vai ser menor que a integral da massa, portanto a isolação é suportada. Esse comparativo que a gente fez aqui agora. E a gente viu agora a integral de Joule do condutor. Então o que acontece agora? O meu dispositivo de proteção tem que ter uma integral de Joule menor do que a máxima capacidade do condutor. Ele não pode deixar passar uma integral de Joule maior do que suporta o meu condutor, senão o meu condutor vai danificar o meu isolamento. Então vamos olhar aqui, integral de Joule do disjuntor. Ele tem alguns comportamentos distintos, porque ele tem o elemento do disparo térmico e do disparo magnético. Então vamos entender cada setorzinho desse aqui, cada aspecto típico dessas 4 regiões. Na região 1, limitada à corrente nominal do disjuntor, é aquele que não existe limitação de corrente. Então, assim, eu tenho um disjuntor de 25 amperes, eu sei que ele não vai reter nenhuma, ele não vai ter nenhum tempo de desarme, ele não vai reter nenhuma energia nele até a corrente nominal dele. Então, é uma condição normal de operação, não existe limitação de corrente. No momento que eu tenho uma corrente nominal maior, uma corrente passando por ele, maior do que a corrente nominal, de acordo com o intervalo de tempo, eu vou ter o meu elemento térmico que vai ser disparado. O meu elemento térmico vai desarmar o meu disjuntor. Então, nesse intervalo, você tem esse formato da minha integral de Joule. À medida que a corrente aumenta, a integral de Joule, o valor da curva, vai diminuindo. Quando chega nesse intervalo aqui, a corrente é tão alta que o meu bimetal, o meu bimetálico que fica no meu disjuntor, ele não vai atuar. Quem vai atuar mais rápido vai ser o elemento magnético, por conta do valor da corrente. Então, a partir desse valor de IM, que seria ocasionado pelo disparo magnético, o meu disjuntor vai ter outro comportamento. Então, nesse intervalo, ele representa a atuação do meu dispositivo no elemento magnético. À medida que a corrente aumenta, ele é capaz de reter uma integral de Joule maior. Só que chega um ponto, que a gente chama do ICN, é a capacidade nominal do dispositivo. Isso quer dizer que a partir daqui desse ponto, ele não garante nenhuma atuação. O que é esse pontinho aqui? Você vai comprar um disjuntor e esse disjuntor suporta no máximo 3 kA. É esse pontinho aqui. A partir de 3 kA ele não suporta mais, né, uma corrente em determinado valor de tempo. Por isso que nós estamos falando agora de integral de Joule, porque eu não posso simplesmente olhar a minha corrente de curto-circuito simétrico. Eu tenho que olhar um conjunto do valor da minha corrente em função do meu tempo estabelecido. Mas a partir de um certo valor de corrente, ele já não vai suportar mais. Então, 3 kA, aí se tiver 3,2, você sabe que esse meu disjuntor ele não vai suportar essa corrente. Isso aqui seria a capacidade, ou a gente chama também de corrente de ruptura. A partir desse ponto, o meu disjuntor ele estoura porque ele não consegue suportar essa minha corrente de curto-circuito.